passar um pouquinho do conteúdo de geografia e também do Atlas Geográfico. Em geografia, a gente vai falar um pouquinho sobre o Muro de Berlim. E para falar um pouquinho do Muro de Berlim, vamos contextualizar. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a derrota da Alemanha, o território alemão foi dividido em 4 partes. E essas partes ficaram sob o domínio dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, que em 1949 fundaram a Alemanha Ocidental, e também a outra parte, que a quarta parte, ficou com a União Soviética, também aliada a esses 3 que eu falei agora há pouco, e também formou a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental, ela ficou sendo capitalista, com sua principal linha de frente dos Estados Unidos da América. E a União Soviética socialista ficou com a parte da Alemanha Oriental. Então, dentro desse contexto, essas 3 nações, aos poucos, elas foram se juntando: Estados Unidos, França e Inglaterra, que é a Grã-Bretanha. E nesse período eles se juntam, formando uma Alemanha unificada. Enquanto isso, a União Soviética fica com a parte oriental. Nesse contexto, uma cidade dentro do lado socialista, no lado oriental, também ficou pertencente ao lado ocidental. Um pouco confuso de entender, mas é assim: é como se a Alemanha fosse dividida em 2 pedaços, de um lado a socialista e de outro a capitalista. Porém, a cidade de Berlim ficou do lado socialista. E aí teve um problema, porque com o desenvolvimento do capitalismo, a Alemanha Ocidental, ou seja, cresceu muito devido ao Plano Marshall, que foi o plano que ajudou as nações no período pós-guerra no lado ocidental, do lado capitalista. E aí, para resolver esse problema, foi feito o muro na cidade de Berlim, chamado o Muro da Vergonha, conhecido como o Muro da Vergonha, o Muro de Berlim. Ele foi construído em 1961 e ele foi demolido no ano de 1989, ou seja, durou cerca de 28 anos. A sua extensão era de 155 quilômetros, ele tinha 3,5 metros de altura e mais de 2 metros de profundidade. Então, essa divisão do Muro de Berlim trouxe uma separação muito grande de familiares, de amigos, de pessoas que tinham o mesmo convívio social, e houve um período de grande sofrimento para pessoas que tinham esse lado afetivo. Além do que a Alemanha Ocidental era muito mais desenvolvida do que a Alemanha Oriental. E finalmente, em 1989, quero finalizar essa fala, que essa barreira começou a ser rompida, devido a muitas pessoas estarem migrando do lado oriental para o lado ocidental, em busca de melhores condições de vida, porque o socialismo já estava passando por uma grande crise. E aí, em 1989, essa barreira ela começa a ser aberta e finalmente o muro passa a ser demolido. Então esse foi o contexto do conteúdo de geografia, só para a gente finalizar essa parte da divisão da Europa. E o Atlas Geográfico vai trabalhar em relação à organização econômica do mundo capitalista. O mundo capitalista, ele passa por uma organização a partir do período pós-guerra. Só lembrando que a guerra deixou cerca de 50 milhões de mortos, foi uma das maiores tragédias da humanidade, e ela ocorreu entre os anos de 1939 até 1945. Então, o resultado dessa guerra foi, além dessa grande quantidade de mortos, também uma grande crise financeira. E para reerguer, vamos dizer assim, a economia, o Plano Marshall, liderado pelos Estados Unidos, ele faz um resgate dessas economias, desses países que são aliados, criando o Plano Marshall, que é um plano que vai ajudar os reparos do período pós-guerra. Então, nesse contexto, os Estados Unidos eles se tornam a maior potência econômica, porque quando ele assumir esse Plano Marshall para ajudar, entre aspas, ele faz com que toda a economia fique centralizada no poder do Estado.
e nesse contexto o Estado consegue se reerguer de uma maneira muito maior, se resguardando das crises e conseguindo também acumular grande quantidade de capital. Ou seja, o sistema capitalista ele é o sistema que faz com que a pessoa ela tenha o seu valor pelo que ela tem. Então os Estados Unidos se tornam a maior potência e ele se torna superior a outras potências que foram subjugadas à ajuda dele com esse plano Marshall. Então esses foram os conteúdos, né? Em breve nós nos veremos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.